Seja muito bem-vindo ao nosso canal, onde exploramos os temas mais complexos, polêmicos e impactantes da atualidade. Aqui buscamos analisar as várias facetas dos fenômenos sociais, culturais e políticos que moldam o nosso mundo, sempre com profundidade, respeito e uma perspectiva crítica. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que desperta emoções, controvérsias e um debate intenso. Os coiotes, pessoas que ajudam, orientam ou exploram imigrantes na travessia de fronteiras, especialmente entre o México e os Estados Unidos. Afinal, seriam eles heróis que arriscam a vida para realizar o sonho de quem busca uma vida melhor, ou criminosos que lucram com o desespero alheio, colocando vidas em risco? Para começar, é preciso compreender o que significa, de fato, ser um coiote. A palavra, oriunda do espanhol, define quem atua como guia ou facilitador de travessias ilegais por fronteiras, principalmente no contexto da imigração latino-americana para os Estados Unidos. Muitos deles conhecem as rotas, os desertos, os rios e os pontos cegos da vigilância fronteiriça como ninguém. Sabem quais são os melhores horários, os locais mais seguros, as estratégias para evitar patrulhas e até como negociar com cartéis e autoridades corruptas. Por trás da figura do coiote existem histórias complexas, contraditórias e muitas vezes trágicas. Em muitos casos, são vistos como salvadores por aqueles que sonham com uma vida nova, longe da pobreza extrema, da violência ou das crises políticas e sociais de seus países de origem. Para muitos imigrantes, recorrer a um coiote não é uma escolha, mas a única opção viável. Sem vistos, sem recursos e com fronteiras cada vez mais militarizadas, a única esperança para muitos é colocar a vida nas mãos de um guia que promete levá-los do outro lado. No entanto, há também o outro lado desta história. O tráfico de pessoas é, sem dúvida, um dos crimes mais graves do mundo contemporâneo, e em muitas situações, os coiotes se tornam predadores. Há relatos de coiotes que abandonam grupos inteiros no meio do deserto, que sequestram imigrantes para exigir mais dinheiro de suas famílias, que violentam mulheres ou submetem pessoas a condições desumanas durante a travessia. Existem redes organizadas que operam como verdadeiras máfias, lucrando milhões de dólares à custa do sofrimento humano. Assim, o debate sobre os coiotes gira em torno dessa dualidade: facilitadores ou exploradores, heróis ou criminosos. Para entender essa questão, precisamos analisar os fatores que alimentam esse fenômeno. De um lado, há o endurecimento das políticas migratórias, especialmente nos Estados Unidos, onde muros, cercas, sensores de movimento e patrulhas intensificam o controle da fronteira sul. Isso torna a travessia cada vez mais arriscada e, paradoxalmente, aumenta a demanda pelos serviços dos coiotes. Quanto mais difícil é cruzar, maior é a necessidade de recorrer a quem conhece os caminhos alternativos. Do outro lado, há a realidade de países marcados por desigualdade extrema, violência, corrupção e falta de oportunidades. Para milhares de pessoas na América Central e no México, fugir é uma questão de sobrevivência. O coiote surge então como um intermediário indispensável, oferecendo a travessia em troca de valores que variam entre alguns milhares de dólares até cifras exorbitantes dependendo do risco do trajeto e dos serviços adicionais prometidos como documentos falsos ou transporte seguro. Na cultura popular, a figura do coiote também ocupa espaço ambíguo. Em algumas comunidades, eles são vistos como anti-heróis. Homens e mulheres que desafiam leis injustas para ajudar os pobres, os excluídos, aqueles que não têm outra saída. Em outras, são vistos como criminosos frios, parte de redes de tráfico humano associadas a cartéis de drogas e organizações violentas. As autoridades dos Estados Unidos e do México classificam os coiotes
como traficantes de seres humanos, e frequentemente conduzem operações para desarticular essas redes. Prisões, apreensões de veículos e interceptações de grupos em travessias clandestinas são rotina. Entretanto, muitas dessas operações não conseguem eliminar a raiz do problema, pois enquanto houver desigualdade e falta de vias legais de imigração, haverá demanda pelos serviços dos coiotes. No meio dessa discussão, surgem também os relatos emocionantes, pessoais e dramáticos. Histórias de famílias inteiras que cruzaram fronteiras em condições extremas, guiadas por coiotes que arriscaram suas próprias vidas para garantir que todos chegassem com segurança. Histórias de pais que carregaram filhos nos braços, de mulheres que enfrentaram o medo e a violência, e de jovens que atravessaram desertos intermináveis, todos movidos pela esperança de um futuro melhor. Ao mesmo tempo, surgem os relatos de tragédias, caminhões abarrotados de imigrantes sufocados, grupos abandonados no deserto à própria sorte, pessoas que morreram de sede ou fome no meio da travessia. A atuação dos coiotes também varia conforme o contexto e a organização. Existem aqueles que operam de maneira mais artesanal, sozinhos ou em pequenos grupos, muitas vezes como um favor ou serviço comunitário. Outros atuam dentro de estruturas criminosas, organizadas, conectadas a cartéis e quadrilhas que controlam rotas, exploram imigrantes e promovem outras atividades ilícitas. Outro aspecto relevante é a evolução das estratégias usadas pelos coiotes com o passar do tempo. Se antes a travessia era feita, na maioria das vezes, a pé ou em veículos improvisados, hoje há uma multiplicidade de métodos. Túneis subterrâneos, balsas improvisadas, carros preparados para ocultar passageiros e até o uso de tecnologia de comunicação como rádios e aplicativos de mensagens para coordenar rotas e pontos de encontro, sempre tentando escapar da vigilância das autoridades. É importante destacar que, em muitos casos, os próprios coiotes também são vítimas de um sistema que os marginaliza, vivendo na pobreza, expostos a riscos constantes de prisão, violência e traição. Alguns se tornam coiotes após tentarem migrar e falharem, ou como forma de sustentar suas famílias. Outros são recrutados à força por redes criminosas. Assim, a figura do coiote é múltipla, complexa, e não pode ser reduzida apenas ao rótulo de criminoso. Este debate também levanta uma questão ética e política mais ampla. Até que ponto a criminalização da travessia e das pessoas que a facilitam é uma solução eficaz? Muitos especialistas defendem que, sem políticas migratórias mais humanitárias, seguras e legais, a demanda pelos coiotes continuará a existir. Por outro lado, há quem defenda o fortalecimento das barreiras e da repressão para coibir essas práticas, em nome da segurança e do respeito às leis. O fenômeno dos coiotes é, portanto, um reflexo direto das contradições e desafios do nosso tempo. Desigualdade social, migração forçada, fronteiras fechadas e políticas migratórias insuficientes. Enquanto esses problemas não forem enfrentados em sua raiz, os coiotes continuarão a existir, ora como guias, ora como exploradores, ora como heróis, ora como criminosos. No fim, cabe a cada um refletir sobre essa pergunta: os coiotes são heróis ou criminosos? Talvez a resposta não seja tão simples ou unívoca, e sim um convite a compreender a complexidade da experiência humana na busca por um futuro melhor. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que exploram os fenômenos sociais mais impactantes, as histórias mais profundas e os debates mais relevantes do nosso tempo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade, sempre levando mais informação e reflexão até você.
Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.